Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Privilégio muito grande levar a palavra do Senhor até a sua vida. Semana passada nós falamos sobre a guerra que nós travamos no dia a dia, né? Guerra espiritual, que é fora desse convívio que nós temos contra a nossa, muitas vezes, nossa família, colega de trabalho, vizinho, colega de escola e outras coisas, até dentro da igreja, né? Muitas vezes no ministério acontece isso. Então nós falamos do fortalecimento do Senhor e hoje nós vamos estar falando sobre a armadura de Deus. Então no mesmo capítulo de Efésios 6, Paulo, ele menciona algumas coisas aí e hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre isso. Então, você que tem acompanhado o programa pode estar mandando uma mensagem para alguém ou ligando e dizendo que nós vamos estar falando sobre a armadura de Deus, e isso daí facilita muito para que entendamos, por exemplo, a nossa proteção. O que significa, por exemplo, o capacete da salvação? Será que é simplesmente colocar isso assim, dizer assim, eu coloco o capacete da salvação? Será que é isso? Claro que não, né? Não é assim não. Porque que esse soldado, ele está bem protegido. Por quê? Porque Paulo usa um soldado romano. Claro que nós não vemos essa figura, né? Hoje em dia, e Paulo está falando da época dele, mas nós vemos hoje, por exemplo, aqui em São Paulo tem muito, né? O batalhão de choque, eles estão bem protegidos. Tem aquela, né, o capacete, tem também aquela, né, aquele escudo. Então, está protegido, porque está indo para uma guerra. E nós estamos em uma guerra. Então, você pode estar ligando para alguém para que essa pessoa possa entender bem, que eu creio que vai abrir muito nosso entendimento com relação à guerra que nós travamos no dia a dia. Mas antes disso eu quero, você aí de Poços de Caldas e também Caldas, Botelhos, toda essa região, nós temos uma igreja em Poços de Caldas. É uma igreja pequena, né? O nosso trabalho é um trabalho assim, em Poços de Caldas, claro, pequeno, né? Temos um trabalho em Campos Gerais, nosso trabalho de visitar as pessoas. Primeiro, nosso trabalho é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Da mesma maneira que Jesus, ele fez com seus discípulos. Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 4, onde Jesus começou a formar ali a sua célula, formar ali o seu grupo de discípulos, preparando aqueles homens para que depois da partida do Senhor eles pudessem aqui continuar a obra do Senhor. Tanto é que eles continuaram a obra do Senhor, lutaram até a morte, foram assim homens tremendos, ousados, fiéis. Então é isso que nós precisamos fazer. Então Jesus deixou ali a maneira que nós temos que fazer, tá? Então a igreja Avivamento para as Nações, ela trabalha dentro desse propósito de estar ganhando, consolidando, treinando e enviando. Então nós temos um grupo, uma equipe que vai, desloca, vai até Poços de Caldas, Campos Gerais. Todo final de semana tem uma equipe que vai, trabalha, visita, ora, escola de líder. Então é um trabalho assim muito importante na vida, principalmente daquele que está começando agora com o Senhor Jesus Cristo, visitar, acompanhar. Então tudo isso nossos discípulos aqui, nossos líderes da igreja do Avivamento para as Nações, eles fazem, tá bom? Então você
está convidado, você que não tem a sua igreja, você que está aí longe do caminho do Senhor, você que tem nos acompanhado. Nossa igreja está ali no Kennedy, bem próximo ao aeroporto. E lá em Campos Gerais também. Se você conhece alguém de lá, né? Porque parece que o sinal da TV Poço não está chegando ainda até a Campos Gerais, mas nós estamos orando para que chegue em nome de Jesus. Então, toda essa região você pode entrar em contato conosco, procurar ali Apóstolo Rovilson de Oliveira, o Apóstolo Cristiane de Oliveira, ou Ministério Aviva as Nações. Então, você pode também acompanhar nossos programas, programas anteriores pelo YouTube, né? E estamos aí à disposição para levar a palavra do Senhor, te orientar, orar por você, porque nós estamos em uma guerra, precisamos um dos outros. Então, quero mandar um abraço a todos vocês de Poste Caldas, vocês que têm nos assistido, você também tem nos acompanhado por todo esse Brasil, né? Pela internet. Deus abençoe grandemente a sua vida e possamos estar aí fazendo a obra do Senhor. Vivemos um período muito difícil na nossa nação, né? Um período assim. Eu creio que é um período também que o Senhor está nos preparando, principalmente a igreja. A igreja tem no decorrer de todos esses anos, eu lembro que na década de 90, nós reunimos os pastores, clamando pelo Brasil, chorando pelo Brasil, para que o Senhor estivesse restaurando essa nação, uma nação maravilhosa, para que nós pudéssemos ter uma moeda forte, para que pudéssemos enviar missionários a outros lugares, né? Tudo isso nós oramos e nós tivemos aí, né, um tempo bom, um tempo bacana, mas a igreja não soube aproveitar isso daí, tá? Uma boa parte da igreja não soube aproveitar, por isso que nós estamos vivendo um tempo difícil e vamos continuar orando para que possamos permanecer aí firmes, né, inabaláveis, em nome de Jesus. Voltando aqui na palavra, Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta, lembrando, né, programa passado, a nossa luta não é no campo do ser humano. Então Satanás, ele quer trazer a luta nossa para o campo dele, para o campo humano. E quando nós entramos nesse argumento dele, aí não tem como lutar, porque luta você, aquele fulano, contra aquele problema daquela pessoa, aquela pessoa está levantando contra mim, aí começa aquela, né, uma série de bobagem, e leva isso daí, aí leva, né, as consequências desastrosas. Enfim, nós temos que entender a palavra do Senhor, porque não adianta ficar com Bíblia na mão, assim, eu estou protegido. Não, protegido quando ela sai daqui e começa a entrar aqui e fazer diferença. Aí sim. Tá bom, minha mãe? Então hoje nós vamos aprender. Tá aqui o soldado, né? Ele está aí bem protegido, ele está com capacete, não está? Está com a couraça, está aí com o cinturão, está com o escudo, está bem calçado, está também aí com a espada, não está? Então um soldado que ele está preparado para se defender e preparado também para atacar. Ele não está preparado só para se defender, ele está preparado para atacar. Então nós vamos ver. Versículo 13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Ou seja, o dia mau. Que dia mau pode ser isso? Pode ser daqui a 1 hora. Pode ser daqui a 2 dias. Nós não sabemos, mas nós temos que estar preparados. E aqui, além de lutar, diz que nós temos que permanecer
inabaláveis. Ou seja, aquilo que eu estou passando, aquela luta que eu estou passando, não vai, né? Pode ter ali sei lá, 1 minuto, 2 minutos, você ficar assim, puxa vida, que notícia ruim que eu recebi, que coisa terrível, passada na tua cabeça, mas logo você se levanta contra aquilo. Você não pode ficar abalado por aquilo. Lá no Salmo, por exemplo, 125, diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Né? Então nós temos que ter essa estrutura, essa maturidade espiritual. Está na palavra. Para mim é a maior proteção que um homem pode ter. A maior proteção não é pensamento positivo, crendice popular. Isso é tudo bobagem, besteira. Mas aquilo que a palavra nos ensina. Aquilo que a palavra nos ensina. Então ele diz assim, versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele deixa aqui. Então, aqui tem um soldado, né? Então, tem ali, por exemplo, capacete da salvação. Para que serve o capacete da salvação? Será que simplesmente eu colocar, não, olha, eu vou pôr a mão na cabeça, Senhor, coloca o capacete da salvação? Não. Se nós estamos em luta contra o nosso adversário, esse adversário, ele vai tentar a todo momento, fazer com que a incredulidade, a incerteza, a insegurança, que verdadeiramente você está no caminho do Senhor. Muitas vezes ele fala assim, por que você está no caminho do Senhor? Esse negócio de salvação, isso não existe, é bobeira. É ataque do inimigo. Então, por exemplo, quando você vai fazer um evangelismo, vai deparar alguém, né, ou pregar na tua casa, quando você está preparando, puxa vida, eu gostaria que a minha família pudesse ser salva, entrar no caminho do Senhor, você já recebe um ataque do inimigo. Ali, às vezes, ali 5 minutos, 10 minutos, que você vai, né, porque você está entrando em guerra. Vai estar levando a palavra de Deus para a sua família. Lembra a semana passada que nós falamos, né, que a nossa guerra ali, a nossa família e tal, que você converte, eles levantam contra você. Se você trouxer para o mundo, né, trouxer aquilo para o mundo, você vai perder. Então, primeiro o inimigo vai tentar atacar. Ele vai começar a trabalhar na tua mente. Mas para que ser salvo? Né? Acho que para ser salvo não precisa ficar frequentando uma igreja. Claro que não. Não precisa ficar servindo Jesus. Não precisa ficar aí trabalhando. O inimigo vai ser ataque do inimigo na nossa mente. É ataque do inimigo. Como que nós temos que responder? Nós temos que responder pela palavra. Então aqui, por exemplo, você vai ver a espada, né? Essa espada que o soldado está usando, que a Bíblia chama de espada do Espírito. Então, por exemplo, quando nós recebemos um ataque, imediatamente nós atacamos. Atacamos com o quê? Com argumento nosso? Não, atacamos com a palavra. Atacamos com a palavra. Então já vem imediatamente versículos na tua mente, fortalecendo a tua salvação. Isso depende do preparo que você tem. Por que nós precisamos estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus? Por quê? Porque nós estamos fortalecendo a nossa salvação. Nós estamos protegendo a nossa vida. Então quando o inimigo vem com a seta, muitas vezes ele fala, não, todo mundo, basta ser bonzinho, não fazer nada de errado que já está salvo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Isso serve para quem você está pregando e serve para ti também. Por quê? Porque nós achamos que a nossa bondade vai nos levar para o céu. Não leva.
Aí eu caio na lei. Eu preciso de Jesus, viver no caminho dele. Sem ele, nós não chegamos ao Pai. Primeiro eu tenho que proteger a minha vida. Eu tenho que proteger a minha mente contra todo argumento, porque você vai partir, o inimigo ele vai tentar trazer para o campo dele. Ele vai usar argumento, né? Você tem que proteger a tua mente. Você está assistindo a televisão, está aí conectado com as redes sociais. Claro que toda palavra que vem ali é perigoso, que está afetando a tua mente. Então aonde vai o capacete da salvação? Aqui, ó. Nós temos que proteger a nossa mente. Nós temos que proteger. Como nós protegemos? Na palavra do Senhor. Nós somos atacados. Sempre a gente fala, né, aqui na igreja, aqueles irmãos que já, de uma forma assim, afoita, não, porque eu quero batalhar, porque eu quero chegar lá, papá. Não. Antes de você batalhar lá, eu pergunto, como que está a tua mente? Como que está? Como que está a sua mente? É ou não é? Você vai ver também aí, no soldado, a couraça da justiça. Então, nós temos, meu querido irmão, ser justo. E o ser humano só consegue ser justo através de Jesus Cristo. Que a própria palavra diz em Romanos que não tem um justo sequer, mas nós somos justificados. Você está vendo aí, né, de tanta mentira, falcatrua. Por que tudo isso? Por quê? Porque na realidade não tem justiça. Porque se a justiça imperar, os homens vão ter temor. Então nós temos que colocar a couraça da justiça. Você vê que é protegida toda essa parte, não é? Você vê, ó, é protegido toda a parte aí do soldado. Toda essa parte. Coração. Você vê que os órgãos vitais, né? Tá aqui, ó. Coração, rins, pulmão. Está protegendo ele. Vivemos de uma forma assim justa na presença do Senhor. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O pastor disse é de procedência maligna. Não tem esse negócio de jeitinho. Eu sou brasileiro, brasileiro dá um jeitinho aqui. Não existe isso na Bíblia. Nós temos que parar com essa cultura maligna, perversa. Isso é trazido no meio da igreja também. Infelizmente. Porque eu sou amigo dele, então eu posso fazer o que for, que depois o pastor, o apóstolo, o bispo, ele vai dizer que eu sou muito amigo dele. Eu sou assim com ele. Isso é a cultura errada, perversa, né? E aí a gente quer combater os políticos, mas na realidade nós somos assim, nós queremos dar ajuda. Então, se eu quero alguma coisa dele, é só me aproximar, fazer amizade, que aí ele pode encobrir meus erros. Não, nós temos que ser justos. E começar a usar a justiça muitas vezes dentro da nossa própria casa. Né? Então é sério isso, meu amado. Muito sério. O que ele usa também? O cinturão da verdade. Você vai ver aí? Tem um cinturão, né? O cinturão da verdade. Quer dizer, existe, por exemplo, meia verdade? Ou é ou não é? Não tem esse negócio de meia verdade, mentirinha. É só uma mentirinha, é só um negocinho de nada. Deus, ele entende todas as coisas. Deus, ele sabe tudo. Não existe isso. Você está abrindo. Quem é o pai da mentira? Ou existe mentirinha, mentirona. Então, se Satanás ele é o pai da mentira, então tem a mentira velha, né? Tem a mentirinha, tem a mentira velha, a mentira que é o jovem, tem a mentirinha que é a criança. Ele é pai. E se você está andando na mentira, você se torna filho dele. Ou filha dele. Tem esse negócio. E pelo fato de a gente conviver numa cultura assim perversa, cultura maligna, quando você fala a verdade, você está sendo sincero, justo, aquele ali, ele assim, ele é do contra, ele é assim separado, ele não gosta de misturar com ninguém. Não é que não gosta de misturar com ninguém. Jesus, ele foi confrontado por isso, porque ele falou a verdade. Não é? Tanto é que a oração dele lá em João 17, ele diz,
Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que Jesus ele foi confrontado aqui na terra? Porque ele falava a verdade. Ele não ficava ali fazendo aquela politicagem, né, de bababá, de trocas, né, de favores. Não pode. O servo de Deus ele tem que usar o cinturão da verdade. Estão vivendo aí um caos. Tanta mentira, e você, não, porque fulano tem que condenar mesmo, porque é assim, e você pratica mentira assim, né? Basta dar uma forçadinha que você já mente. Pode fazer isso. Porque, por exemplo, se eu não fizer isso, eu estou dando legalidade ao maligno. Eu não posso entrar em guerra, porque alguma área da minha vida ela está desprotegida. Não posso. Cinturão da verdade. Não tem? Dá uma olhada para você ver nos pés. Ele está calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, se você estudar, por exemplo, esses soldados aí, cada armadura, a sandália que eles usavam antigamente, ela era de um material, ela não escorregava. Ela estava preparada, por exemplo, a pisar em espinho, em barro, ela não escorregava, era bem firme. Né? Da preparação do Evangelho da Paz. Você não vê as pessoas pregando hoje, você vê as pessoas, né, nas igrejas, olha, não prega não, aquele ali é fanático, onde ele vai ele prega. Isso é bobagem, aquele evangeliquez que nós vamos colocando dentro da igreja, no círculo ali, não, ele é fanático, ele não prega. A Bíblia diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Não tem tempo. Nós temos que pregar em todo o tempo. Nós somos luz aqui nessa terra. Nós somos sal. Sal não pode viver, por exemplo, fora, dentro do saleiro. Dentro do saleiro é simplesmente, nós temos que viver fora. É assim mesmo. Preparação do Evangelho. Aonde eu for, eu sou um representante de Jesus ali. Você não vai nas festas por aí, churrasco, aniversário, os caras lá não vão com a camisa de futebol para dizer, olha, isso aqui é meu time, olha aqui, E por que nós não vestimos a camisa de Jesus? Porque é fanático. Isso é a estrutura demoníaca que o Satanás coloca na tua mente. Por quê? Nós temos que, sim, Senhor, colocar a nossa camisa de Jesus. Porque lá onde você está, eles vão defender as suas ideologias, as suas filosofias, os seus argumentos. E muitas vezes você fica calado ali. Eles te calam. Nós não podemos ficar calados. Nós somos de Jesus. Nós somos dele. Então está bem preparado. Firme. O soldado tem que se posicionar ali mesmo, ali, não ficar. Ele usa também escudo da fé. O escudo da fé protegia praticamente o corpo todo. O que é o escudo da fé? Contra as setas, né, do diabo. Quer dizer, Satanás está jogando. Está jogando setas inflamadas do maligno direto na tua vida. Então, o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? Por exemplo, como que nós vencemos as lutas do dia a dia? Pela fé. Fé em quem? Pensamento positivo? Não. Baseado na palavra. Porque a fé, Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Quer dizer, você está numa luta, você não está vendo o final daquela luta. Mas você está vendo a vitória daquela luta. Por quê? Porque nós estamos usando o escudo da fé. Só que nesse período de luta, o inimigo vai tentar jogar flecha aí para todo lado, para tentar te atingir. Mas você está protegido com o escudo da fé. Então, nós agimos pela fé. Ou seja, nós vamos vencer isso. Vamos vencer o que? Em nome de Jesus. Quem tem fé, não tem pensamento positivo. Pensamento positivo, ele começa
né? Ir e vir. Aquela ociosidade, né? Não fica ali, né? Mas pensamento positivo é uma coisa, fé é outra. Fé é uma firme convicção. Não é simplesmente um pensamento. É convicção. Convicção em quê? A palavra do Senhor. Que Ele vai dar vitória. Ele vai dar. Então eu vou receber, mas eu estou protegido. E ao mesmo tempo você vai ver que ele usa ali a espada, que a Bíblia chama de espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Como, por exemplo, se um soldado ele for só recebendo ataque, recebendo, um dia ele não aguenta. Ele cai. Mas ele vai. Como que Jesus, por exemplo, naquele primeiro confronto, né, ali em Mateus 4, de Jesus sendo tentado pelo diabo. Então, ele venceu como? Pela palavra. Se você estudar, né, ler detalhadamente e pegar ali, por exemplo, os pontinhos da Bíblia de correlação, tem lugar que Satanás, ele cita até a palavra. Então ele tenta Jesus. E Jesus, ele vence pela palavra. Pela palavra. Então, ele ataca o inimigo. Nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele usa a palavra. Então, quando você recebe o ataque, imediatamente, se for um ataque, por exemplo, da tua mente, né, talvez daquela guerra que você está recebendo, imediatamente, pelo fato de você conhecer a palavra, a tua mente, ela já funciona como um mecanismo de defesa da fé. Que vai vir um versículo e vai confrontar aquilo. Então não é só aquele pensamento, aquela coisa, não. A própria palavra, ela te fortalece naquilo. Então você ataca o inimigo. O inimigo, por exemplo, ele fala assim, você não pode nada, você não consegue nada. Você fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está recebendo um ataque. O inimigo está falando, você não pode nada, você não vai vencer. Ele começa a te atacar, né? Imediatamente você vai e diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim. E nós vamos vencendo. A tua família não vai converter, né? Eles não querem nada. Não. Para de orar por eles. Eles não querem nada. Aí você diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você continua orando. Você vai lá em Timóteo capítulo 2 também. Esse versículo que eu citei, fica lá em Atos 16:31. Por exemplo, lá em Timóteo 2 diz que nós temos que fazer orações, deprecações, intercessões em favor de todos os homens, para que eles tenham, né, um pleno conhecimento da verdade e venham conhecer que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Estou dando 2 exemplos aqui que como você poderia, né, encontrar aí dezenas e centenas de exemplos na palavra do Senhor. É assim, não é? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de crise. Crise daqui. Por exemplo, se você é uma pessoa, um dizimista, ofertante, fiel à casa do Senhor, você tem a proteção, independente daquilo que o país teu está passando, mas você tem essa proteção do Senhor. Sim. Nós vencemos. Porque o inimigo, ele vai partir. Não, você vai perder o emprego, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí você fala, olha, o devorador, ele pode estar atacando o Brasil, mas não a minha vida. Porque o Senhor repreende o devorador pelo fato de você ser um dizimista e ofertante fiel. Não importa aquilo que a nação está passando, mas o devorador, ele é repreendido. Amém, minha mãe? Entendeu? Um pouquinho mais no futuro nós vamos aprender um pouquinho mais. Isso daqui é importantíssimo para a nossa proteção e também para nós atacarmos o inimigo. Pai amado e precioso Deus, pedimos a tua bênção, Senhor Deus querido. Essas pessoas possam estar entendendo em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu Pai.